Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar o teu servo nesta noite para falar conosco. Usa a tua misericórdia para com ele, usa a tua misericórdia para conosco, para que nós possamos sair daqui, ó Deus, alimentados com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, queridos, a gente quer, nesse momento, aproveitar esse tempo que a gente tem aqui no culto, né, nesse momento de adoração, que nós já estamos, assim, dispondo a nossa alegria diante do Senhor para poder engrandecer o nome dEle. Gostaria tanto de pregar uma mensagem poderosa, tremenda, né, para a igreja hoje. Mas a gente pode até condensar essa mensagem em poucas palavras. Jesus é mais na sua vida. Amém? Jesus é mais na sua vida, querido. Ele é o Senhor da sua vida. Ele tem nas mãos, vamos dizer, as rédeas do seu caminho. É Ele que vai nos levar com mão poderosa até aquele dia. Amém? Então nós vamos, assim, ministrar a palavra de Deus aqui hoje. Nós vamos ter esse momento de reflexão. Queria chamar o Lucas aqui. Nós vamos introduzir a nossa mensagem com um pequeno vídeo que tem, assim, pertinente para essa hora, para aquilo que nós queremos compartilhar nessa noite. João 14:1, Jesus falou assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Por causa dessa fé, nós estamos aqui hoje como igreja, amados. Amém? Então, nós vamos introduzir, essa mensagem de hoje com esse pequeno vídeo. Oi? Não entendi. Ficar de cá? Ah, é a câmera. Ah, tá. Então, amados, na verdade, muitos já tiveram contato com esse vídeo, porque nós mandamos aí nos grupos de WhatsApp, mas é só para a gente fazer a introdução. Senhor Thompson, e se sua mulher descobrir sobre nós? São tempos modernos, todo mundo faz isso. Ué, aonde foi meu motorista cristão? O meu marido fiel desapareceu. O bebê que eu acabei de batizar sumiu. Senhor Thompson, o que está acontecendo? É o Apocalipse, Shauna, o Apocalipse. Os virtuosos foram para o céu e nós, que estamos, fomos deixados embaixo. Fomos tolos. E porque rejeitamos a Deus e aceitamos Satã tacitamente, devemos sofrer todo o Apocalipse. Eu achei que todas as religiões levassem a Deus. Eu estava errado. Porque depositei minha fé na ciência e na tecnologia. Amém. Marlon, acende a luz para nós aí, fazendo um favor. Amados, então esse vídeo foi só para introduzir, a nossa mensagem nessa noite. Queremos falar um pouquinho mais daquilo que já temos falado em outras oportunidades, para falar aqui de esperança eterna. Compartilhar essa mensagem do Evangelho preciosa, à luz da inerrância das Escrituras. Então, a nossa intenção aqui hoje é falar um pouquinho mais de esperança eterna pela misericórdia de Deus. Por que falar, queridos, de esperança eterna? Nesse momento, por que falar? Então, nós, assim como igreja, parece que a gente percebe, por causa do contexto, do momento que o mundo está vivendo, a gente percebe assim, um caráter emergencial de expor essa mensagem de esperança eterna. Devido a esse contexto, parece que existe uma voz, um grito embargado no nosso coração, para poder dizer que há uma esperança eterna. Porque o mundo hoje não vê mais saída. Hoje, até de manhã, eu estava conversando com o irmão aqui na porta da igreja, e ele, assim, com aquela expectativa para 2021, falou: ainda bem que está acabando esse ano, irmão? Porque 2021 vem aí e a gente tem, assim, expectativas melhores. Está vindo aí uma vacina, e eu, não querendo muito desanimar ele, falei: irmão, pelo que eu estou prevendo aí, vendo falar,
esse 2021, essa pandemia vai romper até dezembro de 2021, com vacina e tudo. Estamos falando agora aí em segunda onda de reinfecção. Lá na Europa, quem está acompanhando está vendo que estão adotando medidas, novamente restrição, lockdown, e a coisa vai assim afunilando bastante, porque essa agenda ela é profética mesmo. Mas estamos aqui hoje para falar, de esperança eterna. E nesse contexto, fazendo essa leitura, desse momento, a gente percebe que nunca, jamais nós ouvimos, em qualquer outro tempo na história, se falar tanto na estatística da morte, como nos dias atuais. Obviamente por conta da pandemia. A gente basta ligar a TV nos telejornais noticiários, que o que mais a gente vê são as manchetes relacionadas a essa estatística da morte, curva de pico de onda, da contaminação, média móvel. E a gente percebe no Brasil também, se as informações estão corretas, essa média tinha caído no mês de setembro, outubro, para menos de 500 pessoas, em 24 horas. Agora essa média já subiu quase para 1.000 pessoas em 24 horas. Então é essa estatística da morte que a gente vê falar, nos noticiários. Agora, uma coisa a gente não pode assim ignorar, que a realidade da morte é de fato a questão elementar, com pandemia, ou sem pandemia. E a gente vê assim, é tão assim complicado falar sobre isso, porque a gente acompanha, porque tem gente que às vezes não fala para mim, que não estou nem vendo jornal, não quero nem ver jornal, porque só tem notícia ruim. Tem gente que fala, tem esse hábito. Eu, na verdade, até gosto de acompanhar os telejornais para ver o que está acontecendo por aí, mas a gente vê tanta tragédia, tanta coisa assim. Agora, recentemente, lá em Santa Catarina, essas chuvaradas, ali várias pessoas foram ceifadas por conta disso. E então a gente vê que assim, essa realidade da morte é questão elementar. Um outro caso que me deixou intrigado, na verdade, todos sabem da história, daquela queda daquele avião, da Chapecoense, ali em Medellín. Aquele avião caiu, morreu parece que 70 e não sei quantas pessoas, e 5 sobreviveram. Dentre as 5, um jornalista, o Rafael Enzo, foi um dos sobreviventes. Isso foi em dezembro de 2016. Em março de 2018, o coração dele simplesmente parou de bater. Parece que é uma ironia do destino. A pessoa escapar, de um acidente aéreo. E depois, 2 anos depois, o coração dele parou de bater. Essa é a realidade, de uma questão elementar que a gente não pode ignorar. A palavra de Deus fala que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Significa, de fato, então, que essa realidade da morte é, para todos, a questão elementar. Agora, a esperança eterna, para mim, para você, será uma resposta, à pergunta que não pode silenciar no meu coração, no seu coração. O que será da minha vida? O que será da sua vida no dia que a gente respirar pela última vez nessa terra? A gente tem que pensar nisso. O que será de nós? Porque, como eu disse aqui, na verdade, a gente sabe que, de algum modo, mais cedo ou mais tarde, por algum motivo, o coração para de bater mesmo. Mark Carril, quem já leu o livro dele, Evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu, é um livro que eu gosto muito, eu li esse livro 4 vezes. Uma vez, não é para vanglória, uma vez eu li esse livro de joelhos, a última vez que eu li ele. É claro que não foi de uma vez, a cada 2, 3 páginas que eu lia, de joelho a última vez. Clamando misericórdia de Deus na minha vida, para que eu pudesse, assim, de algum modo, ter sensibilidade para levar essa mensagem de esperança eterna, porque quem leu esse livro sabe, o perfil desse moço, o Mark, um americano, ex-jogador de basquete. Então, nesse livro,
ele fala dessa estatística absoluta da morte, ao dizer que de cada 10 pessoas que nascem, 10 morrem. De cada 10 pessoas que nascem, 9 morrem? Não, 10 morrem. Estatística absoluta. Né? Tem até aquele ditado que a gente fala, para morrer basta estar vivo. Né? Agora, onde está a esperança eterna? Onde está a esperança eterna? O que vai ser de mim no dia que eu respirar pela última vez nessa terra? Amados, a esperança eterna é mais real do que o sol que brilha a cada manhã. É mais real. Né? Porque vai chegar o dia que o sol e a lua vai passar. A palavra de Deus fala isso. Mas o que foi criado à imagem e semelhança de Deus permanece para sempre. Amém, amados? Por quê? Porque existe esperança eterna. Eu quero aqui nessa narrativa fazer aqui uma exposição, amado, com base em fonte fidedigna do que será da sua vida no dia que você respirar pela última vez nessa terra. A princípio, eu afirmo que essa informação é valiosa, embora alguém possa dizer que no dia que respirar pela última vez nessa terra vai estar morto. Certo ou errado? Errado. Errado. A morte não mata. Eu já falei sobre isso aqui, torno a repetir. Esse comentário é do pastor Davi Hunt, que hoje já está na glória com Jesus. Mas é um homem que eu sempre ouço ele, e é um homem de Deus. Foi um homem de Deus e é um homem de Deus, né? Então esse comentário é dele. Abre aspas. Quando você está morto, realmente você não está morto. Só o seu corpo está morto, mas você não está. Só o seu corpo está morto, mas você não está. Como que a gente explica isso? Não é difícil de explicar, amados. Esse é o comentário do pastor Davi Hunter. Na verdade, existe uma parte não física para todo ser humano. Isso pode ser provado. Isso pode ser provado. Preste atenção. Os seus pensamentos não são físicos. Os seus pensamentos não são físicos. Por exemplo, você expressa em palavras, né, os seus pensamentos. Todos nós expressamos em palavras os nossos pensamentos. Mas as palavras não pertencem a esse universo físico, material. As palavras não pertencem a esse universo físico material. Quando você diz uma palavra qualquer, como justiça, amor, fidelidade, ou infidelidade, qualquer palavra que seja, uma coisa é certa. Nenhuma palavra verbalizada na sua boca pode ser pesada fisicamente na balança. A palavra não pode ser pesada fisicamente na balança. Uma palavra pode até ter peso. Né? A gente sabe disso, no sentido emocional ou afetivo. Como, por exemplo, né, uma crítica que denigra a imagem de uma pessoa. Nesse sentido, a palavra tem peso. Mas as palavras não têm peso como substância física. Palavra não tem cheiro, palavra não tem cor. Palavras não são formadas de partículas atômicas. Né? Os átomos são, né, os ingredientes da matéria. Né? Então, palavras não são formadas de partícula atômica. Nenhuma palavra ou pensamento pode ser submetida a teste de laboratório. Por quê? Porque não faz parte desse universo físico. Faz parte do universo não físico. Aonde eu quero chegar? Nós estamos falando de esperança eterna. Agora vocês vão entender onde eu quero chegar. Vamos dar aqui mais um passo adiante. De onde vêm os seus pensamentos? De onde vêm os seus pensamentos? Qualquer pessoa imagina, você imagina, eu às vezes imaginava que os meus pensamentos vinham da minha cabeça, do meu cérebro. Não vêm. Os seus pensamentos não vêm do seu cérebro, não vêm da sua cabeça. O seu cérebro não pensa. Esse comentário é do pastor Davi Hunter. Ele falava com neurocientistas. Por isso que eu falei que é baseado em fonte fidedigna. Entende? Então, o seu cérebro não pensa. Né? O cérebro a origem dos pensamentos não nasce no cérebro. Entende? O cérebro não cria pensamento. Talvez, né, a gente fica esperando, não, não é assim não, quem pensa sou eu, é a minha cabeça. Você vai entender. O cérebro não cria os pensamentos, a origem dos pensamentos não nasce no cérebro, pelo contrário, a imaginação de seus pensamentos vem de você, da sua mente, né, da sua imaginação.
Entende? A mente é a parte imaterial do ser, é a parte etérea do ser. Hoje, como eu disse aqui, né, pelas palavras do pastor Davi Hunter, a neurociência, os neurocientistas já entendem, né, que o cérebro desenvolve um papel como processador de dados programado pela mente. O que o cérebro faz é um processamento de dados. Na verdade, o cérebro recebe informação da mente, né, da imaginação, dos pensamentos, e por meio de estímulos neurológicos, toda a informação é processada e enviada pelo sistema nervoso para o corpo. Vamos ver um exemplo aqui, para a gente entender isso melhor. Imagine aqui esse copo com água. Está aqui, copo com água. Tá. Então, o meu pensamento, a minha mente, né, traz uma informação que entra no meu cérebro. Pegar o copo e beber a água. Essa é a informação que entra no meu cérebro. Né? O meu pensamento e a minha mente traz essa informação que entra no meu cérebro. Pegar o copo e beber a água. O que o meu cérebro vai fazer, então, com essa informação? Aqui entra, amados, o trabalho dos neurônios, a sinapse, né, que gera estímulos nervosos. Os neurônios são células do sistema nervoso, que vai transmitir impulsos nervosos através do corpo. Agora, né, o que vai acontecer com essa informação, no processamento dessa informação, é interpretado como uma atividade cerebral a partir da sinapse realizada pelos neurônios. Ou seja, o meu braço será estendido, a minha mão, através dos meus dedos, vai segurar esse copo com a força necessária para trazer esse copo na minha boca. Está sendo processado essa quantidade de informação. Isso é tremendo, porque foi Deus que criou o homem assim. Né? Mas imagina só, a mão, esse copo é descartável, a mão tem que segurar com a força necessária, senão ele esmaga o copo. Então, é um processo, né, assim, tremendo, esse processamento de informação realizado pelos neurônios, pela sinapse. Entende? Isso a gente pode, assim, de certa forma, observar isso, assim, comprovar e observar isso, observando, por exemplo, o que acontece com uma pessoa que teve um acidente vascular cerebral, por exemplo. Uma pessoa que teve um AVC. Né? Dependendo do caso, a pessoa não consegue segurar um copo com água. Às vezes a pessoa nem fala. Mas, na verdade, a informação chega no cérebro. Né? A informação de pegar o copo d'água e beber chega no cérebro. Essa informação chega. Mas, por causa do AVC, né, a informação não é processada. A sinapse neurológica não acontece. Resumindo aqui a história, amados, a gente pode dizer que o trabalho e a função do cérebro consiste nessa atividade neurológica que faz o corpo expressar a vida do ser. Vamos prestar atenção nisso? O trabalho e a função do cérebro consiste nessa atividade neurológica, né, que faz o corpo expressar a vida do ser. Cabe aqui, então, vamos dizer assim, uma última pergunta. O que seria, então, a morte cerebral? Quando o corpo não pode mais expressar a vida do ser. Significa que cessou todas as atividades cerebrais. Nenhuma informação é mais processada. É a morte literal, né, do corpo. É a morte literal do corpo. E aqui a gente chega numa conclusão óbvia e simples também, né? Mas importante. Óbvia, simples, mas importante. Quando o meu corpo, estou falando de mim, quando o meu corpo não puder mais expressar a vida do meu ser, eu não tenho mais nada que fazer nele. Entende? Quando o meu corpo não puder mais expressar a vida do meu ser, o que eu vou continuar fazendo nele? É a morte física. Na verdade, na morte física, o corpo passa a ser uma casa vazia. E quem vai para a sepultura é essa casa vazia. Nós sabemos disso, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Que o pó volte, né, ao pó, e o Espírito a Deus que o deu. Então, para nós, isso não chega a ser assim, né, uma grande novidade, mas estamos falando de esperança eterna. A sepultura não vai dar cabo da sua vida. Por quê? Porque a natureza do homem que foi criada à imagem e semelhança de Deus, amado, vai muito além, né, desse aspecto físico e natural. A sua vida tem, né, uma natureza
não física, e vai continuar a existir além da sepultura. Aquilo que eu disse, a sepultura não vai dar cabo de você. Então essa é a esperança eterna. E o pastor Davi Hunt, ele conclui esse comentário dizendo assim, ó, a sepultura não vai dar cabo de você. Você vai continuar a existir além da sepultura. E a pergunta é, aonde? Essa pergunta é, importante. Aonde? Ou seja, no dia que o meu corpo não puder mais expressar a vida do meu ser, aonde é que eu vou passar a eternidade? Nós sabemos disso, porque nós temos fé em Jesus. Então, amados, a esperança eterna é um fator de salvação com base na nossa fé em Cristo. Jesus, ele é o autor da vida. E sem ele não há esperança eterna. E eu quero aqui agora, assim, para a gente embasar aquilo que nós estamos falando, fazer uma análise rápida aqui, naquilo que nós podemos chamar de base teológica, para fundamentar essa questão da esperança eterna. Porque nós, principalmente nós como igreja, que tiramos esse tempo para adorar o nosso Deus aqui, nós somos alimentados, nós alimentamos a nossa fé com essa esperança eterna, com essa expectativa de um reino que há de vir, na manifestação da glória do nosso Deus, na sua vinda. Então eu quero aqui citar rapidamente alguns textos que servem para nós de base teológica para fundamentar a nossa esperança eterna. 1 Coríntios 15, 19, é o primeiro texto que eu quero ler. Se você quiser acompanhar comigo, pode, mas, ao contrário, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Então o apóstolo Paulo está deixando assim, claro, que a nossa esperança em Cristo, ela não se limita apenas a essa vida. Porque se fosse assim, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Se fosse assim, a sepultura ia dar cabo da minha vida e da sua também. Se é só para essa vida que esperamos em Cristo, então teríamos que admitir isso, que a sepultura daria cabo de nós. Mas o apóstolo Paulo está dizendo outra coisa, não é nada disso. Porque, veja bem, ser criado em mais semelhante de Deus, amado, fala da natureza de Deus em nós. Deus não pode deixar de existir. Deus, ele não pode deixar de existir. A semente da eternidade no nosso coração é esse traço da natureza de Deus em nós, feita a sua imagem e semelhança. Então isso vale dizer, irmãos, quão preciosa é a nossa herança em Cristo, quão preciosa é a nossa herança em Cristo, que não se limita apenas a esta vida. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Salvar, salvar do quê? Buscar para onde? Salvar da condenação, da morte eterna, buscar para o seu reino de glória. Amém, amados? João 14, nós temos a base aqui para fundamentar a nossa esperança eterna. João 14, versículo 1, eu recitei ele aqui, mas não vamos a partir do 2. Jesus falou assim, na casa de meu pai tem muitas moradas, Se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Mas, pelo contrário, eu vou, e vou preparar a morada. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém, amados? Essa é a nossa esperança eterna. Jesus deixou a promessa. Na casa do Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria avisado para vocês. Mas, em outras palavras, ele disse, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a esperança eterna, amados? Quando é que vai se cumprir essa promessa de João 14?
Quando é que vai se cumprir essa promessa? João 14, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Vai se cumprir, amados, no arrebatamento da igreja. Essa promessa vai se cumprir no arrebatamento. Né? O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Esse é o arrebatamento da igreja, amado. Tessalonicenses também, ele assim desdobra ainda mais essa ideia. Lá em 1 Tessalonicenses 4,15 fala assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Não precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Mas estaremos para sempre, esperança eterna. Entende? Então nós, nós estamos firmados numa aliança, que é nova e eterna em Cristo Jesus. Estamos aguardando o dia que essa trombeta vai tocar, amados. Porque aí os mortos estarão, mas nós, os vivos, os que ficarmos, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia. Essa é a promessa, é o cumprimento da promessa de João 14. Vamos ler um outro texto aqui. Estamos falando de esperança eterna, né? Vamos ler um outro texto aqui, rapidinho. Hebreus 11, 24 a 26. Hebreus, deixa eu abrir aqui em Hebreus. Hebreus 11. Cadê Hebreus? Uai, sumiu Hebreus da minha Bíblia. Hebreus 11, versículo 24 a 26. Hebreus, está aqui, Hebreus. Hebreus 11, 24 a 26 fala assim: amados, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Nós conhecemos essa história, né? Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Amados, Moisés, ele teve por maior riqueza essa esperança eterna do que os prazeres do Egito. Resumindo, é isso. Ele teve por maior riqueza a esperança eterna do que os prazeres do Egito, porque ele foi criado no palácio de Faraó, como um príncipe. Mas na hora de tomar a decisão que ele tinha que tomar, ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, com essa expectativa de que essa esperança eterna, ele tinha por maior riqueza do que os tesouros do Egito. Amém, queridos? Vamos ver mais um texto aqui, para a gente caminhar para o final aqui. 2 Coríntios 4, 17, 18. 2 Coríntios 4, 17, 18. Eu não quero cansar os irmãos, não, tá? 2 Coríntios 4, 17, 18. Mas os textos são preciosos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, coronavírus, irmão, leve e momentânea tribulação, pandemia, não há de se comparar ao eterno peso de glória que há de se revelar, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória,
acima de toda comparação. Olha o 18 agora. E não atentando nós para as coisas que se veem. Estão aí falando da estatística da morte, mas nós não estamos olhando para isso. Nós não estamos atentando para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, passageiras. As que não se veem são eternas. Amém, amados? Isso é a esperança eterna. 2 Coríntios, esse texto também eu gosto dele demais, demais, demais. 2 Coríntios 5, aliás, 2 Coríntios 5. É na sequência aí, ó, na sequência. 1 e 2, e até o 3, pode ser também. Olha aqui. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo desfizer, essa casa terrestre desse tabernáculo está falando do nosso corpo. Sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa feita não por mãos, eterna nos céus. A ressurreição do corpo, amados, é comparada, é uma casa terrestre, mas é um edifício nos céus. Olha aqui, se nós continuar lendo. E por isso, neste tabernáculo, no corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém, amados? Para que o mortal seja absorvido pela vida. Mas a boa notícia para nós, sabe qual é, amados? É que Jesus falou assim, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, já passou da morte para a vida. Isso é a esperança eterna. Vamos terminar aqui em 1 Timóteo 4,8. 1 Timóteo 4,8. Primeira Timóteo 4,8. Cadê? Está aqui. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Hoje está na moda, né? A gente tem que se cuidar um pouco do tempo do Espírito Santo, né? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é, tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. A piedade. Amém, amados? Isso é esperança eterna também. Fechando aqui, ainda em 1 Timóteo 4,8 agora. Não, 4,8 não. 2 Timóteo 4,6. É 2 Timóteo. 4, 6 a 8. Nós vamos fechar com esse versículo aqui, para nós poder orar. 2 Timóteo 4, 6 e 8. Está aqui, ó. Quanto a mim, veja bem a narrativa do apóstolo Paulo aqui, falando de esperança eterna. Apóstolo Paulo, ele diz que nós deveríamos ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Uma referência para nós, de homem de Deus, né? Ele faz essa narrativa da esperança eterna. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que dia? Na ressurreição. E não somente a mim, olha aqui, ele abrangeu a igreja, ele colocou toda a igreja, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém, amados? Então essa é a narrativa do apóstolo Paulo quanto à esperança eterna. Ele sabia que a coroa estava guardada, né? E também não somente para ele, mas a todos que amam a sua vinda. Então, amados, a nossa esperança eterna está fundamentada, né, na fé que nós trazemos no coração nessa palavra. Né? Nós estamos aguardando. Não importa o que vai acontecer em 2021, nós vamos remar esse barco com Jesus.
Aqui que eu disse a princípio, Ele é mais, Jesus é mais. É Ele que vai nos conduzir pelos caminhos que nós havemos de passar. Entende? Porque existe esperança eterna. Porque nós amamos a sua vinda. Porque nós estamos esperando esse dia. Pode ser daqui a 10, 15, 20, 30 anos, nós não sabemos. Nós não vamos marcar data para a vinda de Jesus, né? Mas nós sabemos que os sinais da profecia estão aí à nossa volta, né? O cenário está sendo assim, né, descortinado diante dos nossos olhos. O anticristo vai se manifestar, a igreja vai ser arrebatada. Não vamos passar pela grande tribulação. Eu e mais alguns pregam isso por aí, os pré-tribulacionistas, com base em Apocalipse 3,10, porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre toda a terra. Então o anticristo vai se manifestar, mas a igreja vai ser arrebatada. E nós vamos estar para sempre com Jesus. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe nessa noite. Amém?